Boa noite a todos. Esse é o nosso vídeo de revisão do primeiro conteúdo de banco de dados. Eu separei esse conteúdo que nós já trabalhamos em duas unidades, certo? E nesse primeiro bimestre nós vamos trabalhar então esse conteúdo onde nós chegamos a instalar o banco, criar tabelas e fazer inserção de registro, tá? Até aí a gente percorreu um roteiro simples ainda de revisar o que significa um sistema gerenciador de banco de dados, né? E falamos um pouquinho do que significa a linguagem SQL, tá? O banco de dados que nós vamos trabalhar aqui é o Postgres e nós trabalharemos a instalação dele mais no segundo vídeo e a rotina de criação de tabelas e inserção de registro, ok? Então eu separei essa revisão em dois momentos. Esse primeiro momento onde nós vamos revisar a parte teórica do que nós vimos em sala e também depois no vídeo que eu postei para a turma da engenharia da computação, tá? Bom, vamos lá então. Nós trabalhamos com vocês. Primeiramente, a gente começou a comentar a necessidade de um SGDB. Né? O que é um SGDB? Tá? É um sistema gerenciador de banco de dados. Ok? E da onde vem a ideia do SGDB? Por que nós precisamos trabalhar com SGDB? E para entender isso, nós precisamos entender primeiro como funcionavam os sistemas mais antigos, né? Nós desenvolvíamos sistemas antigamente em linguagens como COBOL, Clipper, né? E essas linguagens armazenavam os dados em arquivo texto. E nós tínhamos vários problemas a partir daí, né? E esses problemas é que ao longo do tempo se tornaram insustentáveis. E nós precisamos então simplesmente de uma revolução aí para como armazenar os dados desses sistemas, né? E eu elenquei aqui dois casos que eram bem sérios, tá? Que era o caso dos arquivos corrompidos e da integridade referencial, né? Esses dois itens aí eu gosto de trabalhar com os alunos porque realmente eles acabavam tornando insustentável a utilização desses sistemas mais antigos. Então, por exemplo, quando falamos de arquivos corrompidos, nós precisamos lembrar que essas linguagens armazenavam então os dados em arquivo texto e esses arquivos eles facilmente eram corrompidos. E quando corrompiam um arquivo desse, nós perdíamos dados. Era muito comum o arquivo corromper ou os índices do arquivo corromper. Nós tínhamos de forma comum também, tanto em sistemas como Clipper ou como COBOL, nós fazíamos um sistema à parte para reindexar o sistema. Então, de repente, corrompia um arquivo ou corrompia o índice de um arquivo. Nós tentávamos rodar esse programa que reindexava a base de dados, que era em arquivo texto. Se ela conseguisse corrigir, ok. Se não conseguisse corrigir, a gente precisava fazer o quê? Excluir e voltar um backup. Ou seja, seria muito complicado. Só para rodar um sistema desse, para reindexar os arquivos, a gente tinha que parar todo mundo que utilizava o sistema. E aí o que acontecia? Todo mundo parado e às vezes sistemas, imagina um sistema de loja, né? Eu participei de situações como essa. Imagina a loja ali com o crediário cheio, de repente você tinha que parar para fazer a manutenção do sistema. Demorava quanto? 40 minutos, uma hora, e aí todo mundo parado, sem sistema. Bom, aí você roda esse programa e de repente viu lá que não adiantou, tem que voltar um backup. Aí esqueceram de fazer o backup. Pronto, né? O problema já está estabelecido. Então, era muito comum isso acontecer, tá? Integridade referencial era um outro enorme problema que nós tínhamos. Por quê? Porque a integridade referencial é a integridade da referência dos dados que estão cruzados. Imagina o seguinte, você fez um cadastro de cliente e depois você desenvolveu a tela que efetua a venda no seu sistema. Aí você, para efetuar a venda, você diz quem é o cliente daquela venda. E aí o que acontece? O cliente está relacionado com venda. Então, aquele cliente que já participou de uma venda, você não pode excluir. O que acontece
para essa exclusão, nós temos que ter uma regra. Na hora de excluir o cliente, você verifica se ele está ligado a alguma venda, por exemplo, e não deixa excluir. Essas regras eram feitas todas manuais. E aí o que acontece? Tudo que é manual é vulnerável, né? Era muito comum simplesmente você esquecer de implementar a regra ou implementar ela de uma forma falha. E aí a regra falhava. Eu mesmo peguei muito sistema nesse caso, né? Eu já peguei sistemas em COBOL onde se listava assim, contas a receber, aparecia as parcelas lá, mas não tinha de quem era parcela. Por quê? Porque excluíram o cliente. E aí não tinha integridade referencial. Essa regra, né? E aí o que acontecia? Simplesmente você não tinha como cobrar aquelas parcelas. Então imagina como nós tínhamos problemas naquela época com isso. Então, os arquivos corrompidos e integridade referencial são itens que eram essenciais para o sistema, né, trabalhar, e a gente tinha uma dificuldade enorme. Então, com todos esses problemas que nós tínhamos, surgiu a necessidade simplesmente de nós termos um sistema gerenciador de banco de dados. É aí que surge a ideia do SGDB, ok? Sistema gerenciador de banco de dados. A linguagem SQL. Bom, quando surgiu então o sistema gerenciador de banco de dados, todos eles utilizaram um padrão, certo? Padrão SQL. SQL não é bem um banco de dados, tá, gente? Tem muita gente que acha que SQL é um banco de dados, tá? SQL não é um banco de dados, SQL é um padrão, e esse padrão foi utilizado por muitos SGDBs, tá? Então, algumas empresas foram lá, implementaram seus SGDBs, por exemplo, a Oracle criou o banco de dados Oracle, a Microsoft que criou o SQL Server, né? Nós tínhamos uma empresa que desenvolvia o Delphi há muito tempo atrás, chamado Borland. Eles tinham um programador chamado Paul Inter, aí criou um banco de dados SQL e deu o nome dele para o banco, que é o Interbase. Houve uma época que esse banco de dados jogaram o código dele na internet, alguém pegou lá e fez uma versão free, virou o Firebird. Deu uma briga danada isso, faz muito tempo. Então, o Firebird é a versão free do Interbase. Tinha uma empresa chamada Sun Microsystems, a empresa que criou o Java. Ela também criou o banco de dados MySQL. Essa empresa foi comprada pela Oracle depois, se não me engano, em 2009. Enfim, né, tem acho que a IBM com DB2, nós temos o Postgres, nós temos vários bancos de dados que utilizam o padrão da linguagem SQL. SQL é um padrão, Structured Query Language, né? Linguagem estruturada de pesquisa, ok? SQL é uma linguagem, como diz o nome, né, estruturada de pesquisa, então a gente vai fazer busca no banco de dados, ele vai trabalhar com muito recurso para isso, tá? E aí o sistema gerenciador de banco de dados implementa muitos recursos, além do SQL, né, lógico, para trabalhar os dados, esse sistema gerenciador de banco de dados. Como, por exemplo, a integridade referencial automática, tá? A integridade referencial acontece de forma automática com o sistema gerenciador de banco de dados, tá? Então, como que nós trabalhamos essa integridade referencial? Quando uma entidade enxerga outra, é por uma ligação de chave primária e chave estrangeira. Quando você faz a ligação de chave primária e chave estrangeira, o que acontece, né? O banco de dados tem recurso para trabalhar a integridade referencial de forma automática, tá? É assim que vai trabalhar. Bom, para que isso aconteça, nós utilizamos uma modelagem, né? Porque como que você vai armazenar os dados? E existe uma modelagem para isso, a gente chama de modelo relacional, tá? Que é isso que nós estamos trabalhando nesse slide que vocês estão vendo aí agora, tá? Linguagem SQL e depois modelo relacional. O modelo relacional é muito importante a gente trabalhar porque existe um paralelo entre o modelo relacional e o modelo orientado a objeto, ok? Então, o modelo orientado a objeto, como que uma entidade enxerga a outra? Tá? Então, você tem a entidade cliente e a entidade cidade. São duas entidades. Como que uma enxerga a outra? Na orientação a objeto, são duas classes. E aí você vai fazer a associação, né? Tem uma entidade enxerga a outra por herança, associação. São itens diferentes do modelo relacional. Como que o modelo relacional uma entidade enxerga a outra? É através da ligação de chave primária e chave estrangeira, tá? Então, o modelo relacional trabalha dessa forma. Então, imagina que eu tenho a entidade cliente, eu tenho a entidade cidade, ok?
como que uma enxerga a outra? Na ligação de chave primária e chave estrangeira. Mas o que é chave primária e chave estrangeira? Né? Nós vamos trabalhar esses itens. No nosso material vocês vão ver que a gente fala bastante do modelo relacional, tá? Ó, relacionamento 1 para 1, a gente está falando de cardinalidade, né? E vai parar por aí na cardinalidade. Vou falar de relacionamento N para N para explicar a tabela associativa, e nesse primeiro momento a gente vai encerrar aí. Mas deixa eu falar um pouquinho o que é a chave primária e o que é a chave estrangeira. Então imagina o seguinte, eu tenho a tabela de cidade, tá? Eu preciso de um campo para identificar o registro. Como assim? Bom, vamos imaginar o seguinte, você tem a tabela cliente. Você pode pensar assim, eu poderia pegar um campo como, por exemplo, o campo de CPF para identificar o registro, porque é um campo que nunca se repete, é um campo que identifica quem é cada cliente, né? Ok, só que o campo que identifica o registro, ele nunca se repete e ele nunca pode ser nulo. Então, se você escolhe um dos campos da entidade para identificar o registro, você corre um risco grande aí, porque no caso do CPF, por exemplo, você vai obrigar então sempre a digitar um CPF. Se você for cadastrar um cliente onde você não tem o CPF ali na hora, você não tem como fazer isso, né? Então, o que acontece? Geralmente nós elegemos um campo separado para identificar o registro. A gente chama ele de chave primária. Esse campo que identifica o registro, ele é o identificador, tá? Então, ele nunca pode repetir e ele nunca pode ser nulo, tá? Chave primária. Então, imagina que eu tenho, na tabela de cliente, eu tenho dois clientes chamados José da Silva, mas um vai ser o José da Silva 1 e o José da Silva 2, tá? Então, eu tenho um campo que nunca se repete, que nunca vai ser nulo, tá? Que vai ser a chave primária. Como que a gente dá nomenclatura para isso? Isso é muito relativo, a questão da nomenclatura. Por quê? Porque antigamente a gente usava muito prefixo. Então imagine assim, a tabela de cidade de cliente. Era muito comum de fazer assim, colocar um campo código para identificar o registro, certo? E aí colocava prefixo para identificar a tabela. Por exemplo, CID código, CID nome, CID UF. CLI código, CLI nome, CLI endereço, CLI fone, CLI data NASC, né? Bom, esses campos que utilizam prefixo, tem muita gente que na hora de modelar às vezes não coloca prefixo. Isso é um pouco relativo. Se você trabalha com modelagem orientada a objeto, por exemplo, não é tão comum a gente utilizar prefixo nos campos. Quem trabalha com modelagem relacional já é mais comum, tá? Não tem também uma regra para você colocar a chave primária. Antigamente a gente elegia o campo como código. Aí ficava CID código, CLI código, né? Muitos locais utilizam como ID. Então, ID cliente, ID cidade, tá? Então, isso também é um pouco relativo, tá? Então, você pode usar uma das duas nomenclaturas aí, tanto faz, né? Bom, o que seria então uma chave estrangeira? Então, imagina na tabela de cidade, eu tenho a chave primária CID código, tá? E eu tenho, então, na tabela de cliente, uma informação de cidade. Mas imagina o seguinte, se você fosse cadastrar os dados de cliente e tivesse um campo texto lá para você informar a cidade, daria problema? Daria problema, porque se o cara digitasse os dados do nome da cidade, por exemplo, você algum dia querer tirar um relatório dos clientes onde a cidade é igual a Maringá. Como é que você vai fazer isso? Né? Porque aí você vai filtrar como? O cara pode escrever Maringá com acento, abreviado, sem abreviado, pode ter erro de digitação, né? E aí então você não tem como filtrar isso. Então é interessante que você tenha então uma outra tabela para ter os dados de cidade já cadastrado e você só informa para aquele cliente qual é a cidade dele. Então a gente vai ter um campo do código da cidade, certo? Esse campo do código da cidade vai ser a nossa chave estrangeira. Então na tabela de clientes eu tenho o campo do código da cidade e eu ligo ele na tabela de cidade. Então a chave estrangeira CID código, lá na tabela de cliente, ela se refere a código da cidade que está lá na tabela de cidade. Isso é chave estrangeira, ok? Bom, o que seria cardinalidade? Imagine então, quando a gente vai fazer a nossa modelagem, nós temos os relacionamentos e a gente precisa identificar a cardinalidade. O que significa isso? Bom, em um cliente, eu tenho uma ligação entre cliente e cidade, tá? Vamos imaginar essa uma ligação muito simples, né? Porque hoje a gente nem faz isso. Você vai ligar cliente a uma tabela de endereço e cada endereço pode ter uma cidade, né?
Então, um cliente pode ter vários endereços e aí, normalmente nós fazemos assim. Mas vamos pegar uma modelagem mais simples, onde eu tenho um cliente e ligar uma cidade nele, tá? Então, imagine essa ligação, nós temos que avaliar o seguinte. Um cliente pode ter quantas cidades? Uma. E uma cidade de Maringá, por exemplo, ela pode estar em quantos clientes? N. Então, relacionamento 1 para N, tá? Então, a gente tem que, isso é identificar a cardinalidade. Então, imagina venda e cliente. Uma venda pode ter quantos clientes? Um. E um cliente, ele pode estar em quantas vendas? N. Relacionamento 1 para N, tá? Bom, é importante a gente trabalhar a cardinalidade, entender bem a cardinalidade, porque nós temos o relacionamento que é N para N. Imagina o seguinte, uma venda e produto. Uma venda pode ter quantos produtos? N. Mas um produto, ele pode estar em quantas vendas? N também. Relacionamento N para N, regra, gera uma tabela associativa, ok? E essa tabela associativa, por exemplo, itens da venda, venda itens, tá? Aí nessa tabela associativa, a chave primária dela, nesse caso de venda e produto, vai ser as duas chaves estrangeiras, código da venda e código do produto, vão ser ao mesmo tempo, chave estrangeira e chave primária, ok? Falamos disso na aula de modelagem que está postada aí no YouTube. Vocês podem rever essa aula, tá? Ela é posterior a essa aula inicial de modelagem, ok? E aí lá nós explicamos certinho como é a modelagem e como que a gente cria essas tabelas depois baseado nessa modelagem, ok? Pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo de revisão desse conteúdo, então estudem bastante o que é cardinalidade, cai na prova, tá? Estudem bastante aí sobre a modelagem. Às vezes eu peço, faça um esboço, nós fizemos em sala de aula, né, uma modelagem no papel, vocês devem lembrar. Então, faça o relacionamento entre cidade e cliente, por exemplo, é um item que pode cair na prova, né? Então você tem que desenhar esse relacionamento, que é como está no item aqui. Eu acho que está mais... acho que está no outro modelo, né? Bom, mas enfim, nós fizemos isso bastante em sala de aula, nós desenhamos na mão, né? A modelagem. Então, cidade e cliente foi o que eu mais desenhei no quadro. Às vezes eu posso pedir para você desenhar na prova. Coloque o diagrama da modelagem da ligação entre cidade e cliente, ok? Então, estudem o que é a cardinalidade e como fazer essa modelagem, ok? Que é conteúdo da prova, tudo bem? Então, essa é a revisão da primeira unidade e a segunda unidade nós teremos no próximo vídeo, ok? Obrigado a todos.